Faremos, pois, uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu bom Deus, ajuda-nos nesse propósito da divulgação da doutrina espírita, estudos esses que iniciam às 19 horas, sempre à segunda-feira, na Rede Amigo Espírita. Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intui e nos direcione sempre ao bem proceder. E você, que está chegando agora, ou os que chegarão depois, coloque aqueles que desejar, uma jarra, um vidro, um recipiente de água que vamos solicitar a fluidificação da mesma. Os nossos estudos hoje nós estamos na 56ª introdução da doutrina espírita. Vamos falar hoje sobre o futuro da alma. Quando do desencarne, para onde vai a alma? Essa introdução à doutrina dos espíritos é uma participação, eu diria, é um benefício, um beneplácito da Rede Amigo Espírita, que proporciona esses estudos semanalmente. E digo mais, meus irmãos, não tem aqui ninguém que sabe mais do que o outro. Eu, talvez, por preparar os estudos, tenha algum ponto que, naturalmente, a gente detém algum conhecimento maior, isso, naturalmente, porque nós preparamos, mas todos aqui têm o mesmo conhecimento, vamos dizer assim. Então, a Rede Amigo Espírita, ela tem por mote, por objetivo e parâmetros, divulgar, instruir e unificar. No momento que divulga, instrui, e instruindo, unifica. Unificar por quê, Décio? Para que de norte a sul, leste a oeste, a gente procura falar a mesma língua, professar o mesmo espiritismo. Kardec já preocupava com isso substancialmente, quando o mesmo estava encarnado. Então ele já preocupava. Ele já preocupava com essa divisão. E estamos, naturalmente, estamos tendo uma pequena divisão, notadamente no que refere à parte mercantil. E nós somos sabedores que religiões do próprio cristianismo teve algum descenso em função dessa parte mercantil, né? Em função do cobrar, do ter, do ser, aliás, do ter até. Então, na verdade, eu quero aqui abraçar cada um dos que estão agora e dos que vão chegar e outros que vão assistir esse vídeo posteriormente. E o fato de assistir esse vídeo, nós constantemente pedimos, não é repetir. Mas você, o seu amigo, a pessoa, ele pode, abaixo aí abaixo do título, tem em vermelho para você inscrever. E a inscrição é muito importante e oportuno porque evidencia o nosso canal. Emmanuel já disse até com propriedade que um dos benefícios que podemos fazer à nossa doutrina é a sua divulgação. Então, você inscreva, divulga, porque hoje o YouTube, e quando você o acessa, tem tanta coisa que, de uma certa forma, não nos eleva, não aumenta a nossa moral, não combate o vício. Então o Espiritismo, como outras doutrinas, mas sobretudo o Espiritismo, ele fala assim de maneira clara, objetiva, o que estamos aqui fazendo, o que vamos, de onde viemos, o que estamos fazendo, e em função desse fazer, para onde vamos. Explica a razão da dor, do sofrimento. Muito bem. Então, antes de falarmos da vida futura, do Código Penal da vida futura, e eu entendo que aqui nós vamos gastar-se 2 aulas
Aulas não, porque não sou professor, mas vamos gastar 2 estudos. E aqui o que é proibido, meus amigos e irmãos, e por outra, os admiradores da doutrina espírita, é deixar de perguntar. É ficar com dúvidas. E tem uma série de pessoas, se o próprio Décio, no momento ou naquele instante, ele tiver em dúvida, eu, naturalmente, eu coloco via e-mail, você pode deixar o e-mail, né? Ou mesmo no Face, e a gente vai responder. Mr. Centelha faz a seguinte contribuição: o futuro do Espiritismo é assumir, estando pronto, seu universo. Vós sois Deus, já afirmou o Avatar Jesus. Muito bem, né, Centelha? Vós sois Deus. E nós também somos, né? Porquanto nos estudos hoje vamos ver que há uma partícula divina dentro de cada espírito, dentro de cada ser. Os estudos passados, falamos do Consolador prometido por Jesus. E o que é isso, Décio? Se me amais, disse Jesus, guardai os meus mandamentos, e eu irei ao Pai e solicitarei ao mesmo que encaminhe o Consolador prometido para que fique junto de vós. E ele vai falar alguma coisa que no momento eu não disse, assim afirma Jesus, e tirar o véu, porque na época foi dito e afirmado muitas coisas, mas assim, através de alegoria, através de metáfora, através de figuras, né? E o Espiritismo veio no momento ideal, na figura do Espírito de verdade, que é o Consolador prometido. Se Jesus disse que, na verdade, ia rogar ao Pai para solicitar que encaminhasse o Consolador prometido, é por quê? De duas uma. Ou, à época, ele não tinha condição ou condições de falar tudo, dado o entendimento, e nós somos sabedores que a maioria, quase a totalidade das pessoas eram analfabetas, não liam, até porque nem Gutenberg tinha inventado a imprensa, né? Tudo era copiado em papiros. Então, a cultura não era ainda disseminada. Por isso que muitas coisas Jesus falou sobre véu, sobre alegoria, né? E no tempo aprazado, no tempo correto, ele veio, há 160 anos atrás, e foi codificado por Allan Kardec. E o que é codificação? É pegar aquilo que está esparso, colocar em código. Allan Kardec, como um pedagogo extraordinário, ele codificou de uma forma muito proficiente, de uma forma muito boa, extraordinária, com métodos, dando e imprimindo início, meio e fim na doutrina. Então, não há dúvida, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E ele não nos deixará órfãos, ficará conosco até os finais do tempo. E o que são esses finais do tempo? É o mundo acabando? É a terra indo ao caos? Os finais dos tempos é quando o Evangelho estiver totalmente disseminado. Ou por outra, quando estivermos nos mundos dadivosos, ou seja, sendo espíritos, assessores e coordenadores de Deus, assessores diretos de Deus, aí sim, não precisa dessas orientações cotidianas, né? Dessas orientações cíclicas que veio com o tempo, Moisés, Chico Xavier, Buda, Martin Luther King, esses avatares todinhos, espíritos altamente evoluídos, espírito muito evoluído. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos falar.
antes de entrar no futuro da alma, vamos falar de uma forma um pouco resumida sobre as alternativas da alma, quando do passamento. E isso, onde está, Décio? Está no livro de Allan Kardec, denominado Obras Póstumas. Mas obras póstumas são obras básicas, Décio? Não, elas não são obras básicas. Foi liberado os escritos e anotações 21 anos, como o próprio nome indica, póstumamente a morte do codificador Allan Kardec. Foi liberado pela Amélie, a doce Gabriele, né? Então, na época, Delane, Leon Denis, aquele pessoal contemporâneo, foram responsáveis, sob a direção da senhora Kardec, a colocar aquelas anotações, vezes que Kardec era muito metódico e anotava com critério tudo, né? E a partir daí foi necessário, foi possível fazer essa obra extraordinária que é a obra póstuma. Pois bem, Kardec lá falava-se inicialmente que a alma após a morte tem 5 alternativas. Que alternativas são essas? A primeira alternativa, a alma, ela não foi criada. Ela é a essência da inteligência. Ela não existiu antes e nem após a morte física. Você precisa se locupletar, viver de forma... Boa noite, Cristiana, Botelho e todos os que estão chegando. Em seu nome eu cumprimento todos. O materialismo, você tem que viver de forma boa, aqui e agora. Fazer o que tem que ser feito para ser ou ter a felicidade plena, porquanto não vai ter mais outros mundos. E, inclusive, viver de tal forma, vez que a alma não tem individualidade. Se chega ao ponto que o materialismo diz que, se você está sentindo algum descompasso estrutural, alguma dor de cabeça, algum CA, né, que é um câncer, alguma doença que te traz inconforto, nem dores, eu diria, é mais fácil você... Maravilha, Marinaldo. Que coisa extraordinária. Depois você nos fala-nos um pouco do tear. Então, temos que ser felizes aqui e agora. Porque não há outra vida. Ora, se não há outra vida, se eu não tenho pontos, não sou, de uma certa forma, dito que sou melhor ou pior pelo que eu fiz ou deixei de fazer, então por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou fazer a caridade? É uma doutrina aonde nos remete, inclusive, ao suicídio. Por que suicídio? Eu vou abreviar minha vida. Não tem outra vida. Estou fazendo a coisa correta. Porquanto, se eu não tenho uma paga, não há uma recompensa, por que eu vou fazer o bem ao outrem? Pois bem, essa é o materialismo. E o materialismo foi um bom tempo até depois da Idade Média. O positivismo de Auguste Comte tem muita coisa do materialismo. Tem muita coisa do materialismo. Décio, o cientista, a pessoa de cultura, por que ele é assim, vamos dizer, materialista? Normalmente, isso não é regra geral, mas normalmente é porque o cientista estudando, o cientista jogando para dentro de si
princípios científicos, ele, através da vaidade e sobretudo do orgulho, chega a um ponto que per si, para si, pode dizer para os seus botões: olha, essa verdade é a que eu digo, a que eu falo e que eu faço. Muito embora, veja aqui, meus irmãos e admiradores da doutrina, nós não estamos linearizando, generalizando, estamos falando de pouca parte da área científica, porque Kardec mesmo disse, e disse com propriedade, que a religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião, ela é um pouco trôpega, porque ela precisa da religião, precisa do espiritismo, vamos dizer assim, para explicar aquilo que foge da matéria. A ciência, a materialidade, a ciência propriamente dita lida com a matéria. Pois bem, temos uma segunda escola, uma segunda alternativa, que é a alternativa panteísta. Panteísta advoga o princípio de que viemos de uma partícula do todo e ao morrermos, ao passarmos para outra vida, essa partícula, ela ingressa no todo. Então, pela mesma forma, como não tem uma individualidade, ou se existe a individualidade, é aqui, na própria Terra, ou no orbe, né? Aliás, eu nem sei se o panteísmo acredita-se na multiplicidade, me parece que não, de globos, né? Não fala em evolução, ou se há evolução, é no próprio orbe Terra, e depois como a gota, e Kardec assim diz, como uma gota de uma chuva, como uma gota da água, aquilo ali retorna ao mar. A individualidade, pela mesma forma, exauriu, acabou. Então, é como o materialismo. Por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou fazer a caridade? Não tem necessidade disso, né, meus irmãos? Não existe essa necessidade da caridade, de fazer o bem, de fazer as coisas ao outrem no sentido de granjear o beneplácito da divina providência. Por que eu vou fazer? Então, é pela mesma forma um materialismo também. A terceira escola ou terceira doutrina é deísta. Já acredita em um Deus. Os deístas acreditam num Deus, acreditam até que Deus cria. Ele é o Criador e Ele cria o espírito, cria a alma, mas após a criação desta alma, Ele a deixa pelo seu livre proceder, pelo seu livre-arbítrio. Há, dentro dessa doutrina, os providencialistas, né? Que até acredita que Deus criou, mas não faz nenhuma oração, não faz nenhum louvor. Tudo ocorre pela providencialidade. Então, também é uma doutrina que não fala em individualidade. A individualidade é enquanto está aqui, porque Deus não vai, de uma certa forma, preocupar com as suas criaturas, uma vez que Ele as criou, no caso, criou-nos, e deixa pelo simples e livre transcorrer das coisas propriamente dita. Mário Domingos faz a seguinte contribuição: Décio, o Espiritismo explica, e bem, mas porque só o compreendemos para dar lições aos outros, porque nós estamos bem, em vez de tirarmos lições para nós. Falo por mim. Eu concordo, Mário Domingos, até em parte, porquanto no momento que você fala, e eu gosto do Espiritismo porque você fala hoje uma coisa, replica amanhã e ressalta depois
hora que você menos falar, e mesmo sem acreditar naquilo que você fala, você passa a viver, né? Você passa a exemplificar. Emmanuel, através de um livro psicografado por Chico Xavier, ele diz o seguinte, que as palavras, de uma certa forma, conduzem-nos à evolução. No entanto, a exemplificação arrasta. E o que isso tem a dizer dessa? Tem a dizer simplesmente se eu fumo, se eu bebo, se eu tenho qualquer vício abominável, que eu quero que aquele meu sobrinho, aquele meu filho, aquela pessoa vinculada a mim não o pratique, primeira coisa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aboli-lo. Certa feita, inclusive lembrando essa particularidade, uma senhora teve em Gandhi e falou o seguinte: Gandhi, meu filho não tinha o nome por diabetes à época, mas ele está aparecendo umas feridas, tudo, e isso aqui tem a ver, segundo disseram-me, o doutor fulano, a ver com excesso de açúcar no sangue. Ele tem que parar de comer doce. Ele come doce, senhor Gandhi, o dia todo. Aí Gandhi falou assim, ó, volta daqui 15 dias. E assim foi feito. Ele voltou há 15 dias e Gandhi falou o seguinte: olha, você tem que parar de comer doce. E liberou o menino. A mulher, muito perplexa, muito cismada, disse o seguinte: mas por que o senhor falou só para ele parar de comer doce? O senhor poderia ter falado há 15 dias atrás. Ora, ele disse, há 15 dias atrás eu ainda comia muito açúcar. Eu comia muito açúcar. Então eu não tinha como pedir para ele parar de comer açúcar. Então agora sim, é a questão do exemplo, Mário Domingos. Então, na verdade, quando você fala uma coisa, replica, ressalta, você acaba fazendo, mesmo que, na verdade, você não acredita. Mas o Décio fala umas palavras bonitas, ele fala isso, ele fala sobre amor, sobre caridade. Será que efetivamente ele pratica aquilo que faz? Confesso a você que muitas das coisas eu estou falando, sobretudo para mim, quando não da totalidade. E eu tenho certeza que hoje, o Décio é melhor que há 5 anos atrás e tenho plena convicção e ciência que daqui 5 anos ou 10 anos eu serei melhor do que hoje. E nós fomos assim, nós fomos. Porque a repetição, meus irmãos e amigos, cria hábito. Hábito forma a personalidade. E a personalidade é a maneira de ser. Marinalva informa, eu faço questão até de falar aqui, porque nós temos irmãos nos acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, né? E porventura outras plataformas em MP3 nos transmitindo. Marinalva diz que TA é uma régua retangular com vários pregos em volta, né? Para fazer cachecol, tapetes, etc. E falar em cachecol aí deve estar muito frio, né? Valquíria Rodrigues diz, a ideia de que vou continuar com a minha individualidade me agrada e de volta a fazer parte de um todo me assusta. Muito bem, Valquíria, e vamos falar isso praticamente em seguida. Nós vamos falar agora da quarta doutrina, que é a doutrina dogmática, que aqui no Brasil, representada sobretudo pelo catolicismo, pelo protestantismo, né? E por essas religiões cristiânicas. O que advoga a doutrina dogmática? A doutrina dogmática, ela afirma textualmente que a alma é criada na hora do nascimento. A alma é criada da hora do nascimento. Imagina, gente, a alma criada na hora do nascimento.
Quantas e quantas pessoas extraordinariamente inteligentes, quantas pessoas mentecaptas, cretinas, com problemas de discernimento, quantas pessoas que não têm uma racionalidade, nenhuma até. Então não existia a alma antes do corpo e não existirá. A posterior, sim, porém, diante do que elas fizerem, ou seja, as almas fizerem nesse mundo, são designadas ou ao céu ou ao inferno. E isso não tem volta. Deus, ao fazer uma pessoa com 1000 doenças, uma alma que está habitando esse corpo, e esse corpo com 1000 doenças, gente, esse Deus é um pouco tirano, é um pouco duro, é um pouco, vamos dizer, é ansioso, é um Deus assim muito mosaico, né? Deus julgador, vingador. Não há o progresso, há o progresso enquanto você está aqui. Se você fez o bem, se você fez a caridade, você vai para o paraíso. Se, por outro lado, você agiu no mal, não praticou o bem, e a prática e não praticar o bem não é simplesmente de deixar de fazer o mal, não. Quando você não faz o mal, mas deixa de fazer o bem, você praticou o mal. Lembra do exemplo? Em estudos anteriores falávamos que um senhor, uma criança, uma pessoa de idade, uma senhora, ao passar uma rua ou no iminente perigo, e eu tenho a possibilidade de ajudar a evitar aquela pessoa sofrer, digamos, até aquela fatalidade, ela pode ter vindo a óbito em função de eu não ajudar. Nesse caso específico, veja bem, Décio não fez o mal, mas pelo fato de ele ter tido a oportunidade e não ter praticado o bem, o que ele cometeu? Cometeu o mal. Não fez o mal propriamente dito, deixou-se de fazer o bem. Pois bem, então essa pessoa vai para o céu. Ou por outra, eu fui para o paraíso, a pessoa que eu amo, que eu gosto, que é pessoa, metade do meu coração, vai para o inferno. Como que eu vou ter paz sabendo que aquela filha, que aquela amiga, que aquela pessoa que teve uma vida para e passo de cumplicidade comigo está sofrendo em outro território? Deus seria por demais, né, austero, vingador. Marinalva diz: Décio, fico feliz de saber que continuarei sendo a mesma essência e ao mesmo tempo fico assustado em saber que viverei diferente na vida toda atual. E você não vai viver diferente. Ao morrermos, ou ao desencarnarmos, Marinalva Melo, a morte, o desencarne é diferente da morte. Porquanto? A morte é o cessar fisiológico das células, são as mortes orgânicas, né? O cessar das células em si. O desencarne é quando o perispírito desvincula do corpo. E você não é melhor e nem pior do que é aqui. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa afável, se você é uma pessoa meiga, se você gosta de fazer amizade, se você tem em seu trabalho a caridade, né, sobre aquele tríplice aspecto: beneficência para com todos, perdão das ofensas e a caridade em si, na sua extensão máxima. Você vai ser uma pessoa também bastante querida naquele lugar que você está. E vamos ver agora mesmo que na doutrina espírita não tem céu e inferno. Isso é um estado consciencial e em função daquilo que você é, daquilo que você fez, daquilo que você age aqui no orbe Terra, você vai
pela mesma forma, ter essas ações no mundo errático. Desce, o que é isso? Mundo errático é mundo de erro? Não, em absoluto. O mundo errático é onde o espírito erra, o espírito volita, o espírito vai daqui para ali e, de uma certa forma, com o seu guia, com o seu guia mentor espiritual, seu anjo de guarda, planeja, faz uma avaliação, roda o PCA, planejamento, desenvolvimento, controle e ação. Isso é dentro da administração, e todos nós aqui somos administradores. Roda esse PDCA e vê aonde errou. Bom, eu não fui caridoso, eu fui vaidoso, eu não fiz esse tipo de caridade. O que eu preciso? Eu preciso melhorar nesse ponto. Aí, o que ocorre? Faça um planejamento na erraticidade para reencarnar na próxima existência. Por exemplo, com uma doença X, eu fumei muito, tudo, agora eu vou ter um efizema, Por quê? Se eu não tiver essa doença, se não vim com essa fragilidade, já tem 3 ou 4 ou 10 encarnações, que a pessoa vinha fumando. Se ele não nascer, não vier com essa fragilidade, então é uma benção que Deus nos dá. Décio, você está falando que é bênção, uma doença? Sim, Jesus disse. E certa pessoa, em determinada época, disse que nós espíritos gostamos de sofrer. O espírita, ou o espiritismo, o espiritista, não gosta de sofrer. Mas ele, na verdade, a rigor, ele sofre com resignação. Ele sofre com resignação. Então, nós não gostamos de sofrer, sofremos com resignação. Pois bem, vamos entrar agora na quinta alternativa, que é a alma na ótica, na visão do Espiritismo. Em primeiro lugar, Deus, na sua soberania, na sua justiça ímpar, Ele criou as almas, aliás, nem almas não era, de forma linear, ou seja, iguais e sem conhecimento nenhum. Daí depreende-nos que Ele não criou a alma em si, o espírito, vamos dizer assim, Ele criou o princípio inteligente. E somos sabedores, através de Kardec, respostas colocado no Livro dos Espíritos, na questão 540, em determinados outros locais, na própria codificação, de que Deus criou o espírito inteligente, que ainda não tinha individualidade, não tinha recebido o selo da inteligência, e esse princípio inteligente começou a estagiar na matéria. Mas na matéria, Décio, matéria não tem vida, como que começou a estagiar? Mas a matéria é formada de átomos. Cada matéria tem uma quantidade de camada atômica, onde os átomos giram em torno de um núcleo e não batem, não colidem, não vai de encontro um ao outro. Pelo contrário, vai ao encontro. E o que é responsável isso? É aquele princípio inteligente ali interagindo. A matéria, ela é tão complexa que você pega o rádio, por exemplo, parece que a camada atômica são 234 elétrons. E tem outras matérias mais de uma complexidade maior do que o rádio. Então, o princípio inteligente está ali. Ele evolui um pouco, passa para o estágio dos vegetais. Já existe no vegetal a vida. E, vamos dizer assim, uma inteligência muito rudimentar. De que forma essa inteligência desce? Sim, você muitas vezes vê quando a planta é plantada em uma sombra, as suas gavinhas e os seus galhos vão dando volta e procurando o sol. Chega a determinado ponto que as folhas saem por aquela fresta. Ou seja, aqueles galhos estão procurando vida.
porque sol é luz, luz é vida. E quando alguém acende um fósforo, liga uma luz, quem primeiro a ser iluminado é essa pessoa. Então, posteriormente nos animais. Os animais já têm animais com inteligência, por exemplo, o golfinho, o elefante. O tigre, ao espreitar a sua presa, é um ato instintivo. Mas quando ele para, ele ataca, ele anda mais rápido ou mais devagar, ali já está havendo uma pequena expertise, uma experiência, ou seja, a inteligência. Na condição da questão 76, onde a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, o Espírito é escrito com letra maiúscula, porquanto ali recebeu a individualidade, o selo da inteligência, a razão. E foram muitos anos, bilhões de anos, para chegarmos no mundo onde éramos espírito. E qual é o mundo que éramos espírito? É o que está anteriormente a nós. Ou seja, são os mundos primitivos. Mas o mundo primitivo, o homem ainda vivia substancialmente para comer, para fazer sexo, para procriar, né? Não tinha essa solidariedade alimentar. Não tinha essa solidariedade toda. Qual seria o objetivo de se voltar todo depois de passar por todas as agruras da evolução? Não tinha e não tem objetivo nenhum. E Kardec Centelha, Mr. Centelha, foi redarguido, foi questionado, foi inquirido. Senhor Kardec, o espírito retrograda, ou por outra, o espírito em determinada condição, ele pode voltar numa inferioridade intelectiva ou moral? Até que na condição de ser, eu posso vir naturalmente como um administrador de empresa, um médico, ou uma pessoa que tem uma gerência sobre centenas de pessoas. Mas como eu geri, eu administrei mal, naturalmente eu peço nesse período errático e planejo para vir numa existência a posteriori, tendo essa ou aquela deficiência. Para quê? Para eu evoluir naquele ponto. Bendito são os aflitos, benditos são os que sofrem, porque eles gozarão o reino do céu. E nós sabemos o que é o sofrer. O sofrer, na verdade, aquele cidadão, aquela cidadã, aquele espírito está pagando, está resgatando algum débito dessa ou de outra existência. Porquanto, e de Jesus disse, procure resgatar os seus débitos, procure alinhar-se com o seu adversário enquanto estiver com ele nesse mundo. Enquanto estiver com ele nesse mundo. Porque a posteriori será entregue ao oficial de justiça, esse será entregue ao ministro e você será julgado. Então esse julgamento não é Deus com uma varinha de condão, não é Deus com o dedo em riste apontando, ó, você fez isso, vai ter que sofrer dessa forma. É a lei natural de ação e reação. Kátia diz o seguinte, somos um ou somos um todo, mas dispersos apenas momentaneamente? Nós somos um de forma individual. Décio, e você, Kátia, nós somos o acumulado de centenas de reencarnações, de vidas. Vidas não por quanto tivemos só uma. Deus, como nós falávamos há poucos instantes, criou-nos como princípio inteligente, não espírito, de forma linear e tendo o mesmo conhecimento, com um destino fatalista.
Que destino é esse? Sermos perfeitos um dia. E isso está no penúltimo parágrafo da questão 540 do Livro dos Espíritos. Kardec, falando e tratando da evolução, lá num determinado momento ele disse: todo anjo, todo espírito dadivoso, todo espírito, né, assessor direto de Deus e que trabalha na cocriação do universo, ele foi um dia um princípio, ele animou, ele esteve no átomo. Então, isso lá está a resposta muito clara na questão 548. Então, o princípio inteligente foi estagiando. Então, veja bem, Kátia, que nós não voltamos. Podemos voltar, sim, para... eu sou muito orgulhoso, eu preciso disso, eu tenho que abaixar o nariz com relação a isso, eu fiz essa maldade, eu quero agora. Então, a doutrina espírita, ela explica isso extraordinariamente. Explica, inclusive, o porquê estamos aqui. A razão da dor, a razão da doença, porque uns tantos sofrem, outros nada sofrem, porque uns nascem na favela, na pior das favelas, não vamos nominá-la, não, filha de uma mãe adética e de um pai traficante. Você está vendo aí em São Paulo, né, os políticos trabalhando administrativamente com a Cracolândia. Quanto nós temos que orar, quanto nós temos que fazer prece. São relegados? São renegados? Não. Já tivemos naquele estágio. Evidentemente que talvez não com droga em si, porquanto na nossa época, há milhares de anos atrás, ainda não existia, mas tinha outras situações que por lá passamos. Por isso que Deus, na sua perfeição plena, na sua justiça extraordinária, dá oportunidade às pessoas serem sempre melhores. É como o pai que vê o filho tergiversar, vê o filho claudicar em determinado ponto, aquele pai, aquela mãe bondosa, ajuda o filho, né? E, como vocês viram nessas doutrinas anteriores, é um Deus muito maldoso, muito cioso, muito julgador, né? Então, o Deus da doutrina espírita é um Deus justo, um Deus bom. Nós não acreditamos em Deus que fizeram os homens, que fizeram essa criatura. Nós acreditamos num Deus que, de uma certa forma, aliás, nem acreditar, ter certeza, porque quando você acredita, amanhã você pode não acreditar. Então, nós não acreditamos no Deus que os homens fizeram, mas acreditamos no Deus que fizeram os homens, porque sabemos que tudo que acontece, um fio de cabelo que cai, eu ainda, infelizmente, não os tenho mais, né? Tenho pouco na parte lateral, mas não cai um fio de cabelo sequer, uma planta, uma folha, sem que Deus autorize, né? Sem que Deus não autorize. Muito bem, meus irmãos. Então, veja bem. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ao seu grau de pureza ou impureza. Então, observe que, na verdade, e quando falávamos inicialmente em alma e espírito, foi perguntado a Kardec qual a diferença de alma ou espírito. Kardec disse o seguinte: na verdade, alma e espírito são a mesma coisa, contudo, a alma é o espírito na carne. E o espírito é a alma que vivificou Décio.
né? Cidinha, Cristiane, Helderson e Mr. Centelha aqui na Terra, e hoje está num plano superior. Então, quando o espírito não está mais no corpo, em nosso corpo, chama espírito. E quando está íncito, está dentro de nosso corpo, veja bem, não dentro como se uma garrafa estivesse, viu, meus irmãos? Porque ele liga através do perispírito, átomo por átomo, célula por célula, órgão por órgão, até todo o sistema. Nenhuma ovelha, veja que contribuição extraordinária da Valquíria, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se caminhará. O caminho do suicida será mais pedregoso e mais sofrido. E vocês sabem porque uma das piores coisas que o suicida sofre, ou alguma pessoa que faz um ato delituoso para com ele ou para com o próximo, por quê? No caso do suicídio, que a Valquíria Rodrigues fala aí, a pessoa chega, o espírito chega no plano espiritual e ele descobre que não conseguiu exterminar a sua vida. Além de não resolver aquele problema, ele aumentou substancialmente, contraiu o outro, porque tirou uma vida que só Deus poderia tirá-la. Nós viemos a esse mundo, a esse orbe, meus irmãos, com um tempo X, como se fosse uma pilha elétrica, né? Uma corrente contínua. Então, você usa uma pilha, vai havendo um tempo que a mesma vai tornando frágil, fraca, até apagar. Assim é a nossa vida aqui no orbe Terra. A gente veio com uma carga vital de X anos. Se eu adoto uma daquelas doutrinas materialista, ou mesmo metempsicose, né? E quero abreviar a vida tirando-a, ou acelerando o meu tempo aqui, através de vício, através do fumo, bebida, ou fazer alguns exercícios, ou atividades altamente vulneráveis, isso é suicídio pela mesma forma. Então, isso aí é extraordinariamente ruim, e vamos chegar lá, como disse, se eu sou ruim aqui, lá eu vou ser pela mesma forma ruim. Não é o fato de eu estar no plano espiritual e lá, olha, morreu, estava sofrendo muito. A gente ouve muito isso nos féretros, né? Estava sofrendo muito. Muitas vezes lá vamos sofrer mais, porque aqui tem a Valquíria Rodrigues, eu tenho alguma coisa a falar com ela, eu não externo em palavra, eu não materializo isso em palavra, ninguém fica sabendo. Na condição de espírito, e é uma das piores coisas, e o caso do suicida, se porventura ele pulou em um precipício sobre pedras pontiagudas, muitas vezes ou quase sempre o sofrimento dele é caindo e o seu corpo batendo naquelas pedras pontiagudas. Ele não tem atenuante, diz Marinalva, o suicida não tem atenuante, ele vai ter que ressarcir suas faltas. E desde o momento que ele chega lá, há espíritos voltados ajudando, olha, vem, vamos para essa colônia, vamos para aqui, você é recebido por outros espíritos de auxílio, né? O que aconteceu com o André Luiz, vamos. E vai chegar um dia, você vai ficar ali eternamente? Não. Vai chegar um dia que você vai, não, eu quero ir, porque, na verdade, Deus é misericordioso, e eu estou sofrendo. E no momento que eu sofro, eu estou sofrendo, eu tenho que melhorar. E aí, na verdade, você vai ser amparado numa colônia, e vai ser restabelecido, e logo, logo, você vai traçar, você vai planejar uma existência outra para reparar aqueles erros, Muito bem, meus irmãos. Então, veja essa tela aí. A completa felicidade
prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento, e de privação e de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então, na verdade, quando sofremos, nós somos sabedores que o sofrimento traz infelicidade, e nós somos infelizes quando afastamos da lei de Deus. E aonde dessa está a lei de Deus? As leis dos homens ou as leis humanas estão nesses códigos. Vimos agora o Tribunal Superior Eleitoral falar e reportar a uma série de leis, a uma série de códigos. Então, essas leis humanas, elas também são cíclicas. O que é válido hoje pode não ser válido amanhã. Então, vão reajustando e reciclando conforme a evolução das próprias pessoas. E essas leis divinas, que estão íncitas, que estão dentro de nossa consciência, todos nós a conhecemos. Como assim desconhecemos? Conhecemos porque sabemos que é errado matar, estuprar, degolar, fazer o mal ao outrem, deixar de fazer o bem. Agora mesmo nós vimos que fazer o mal não é simplesmente deixar de não fazer o bem. Você não fazendo bem, o mal você praticou. Foi o caso daquele óbito ocorrido por eu ter deixado de assistir aquelas pessoas. Então pratiquei o mal. Sou infeliz quando fujo ou distancio das virtudes e vinculo-me aos vícios, quando afasto das leis divinas que estão dentro do meu coração, dentro da minha consciência. E aí vem aquela a quinta doutrina, que é a doutrina dos espíritos. Se eu não fiz o bem nesta encarnação, se eu evoluir pouco, ou se eu praticamente nada evoluir, andar para trás, não. Ah, não, mas desce, o cidadão veio, ele matou, ele foi um serial killer, ele andou para trás. Não, aquilo estava dentro ainda dentro do processo produtivo dele. Do processo produtivo não, do processo evolutivo dele. Ele deixou de evoluir, mas todos, sem exceção de A a Z, vai um dia ser um espírito dadivoso, vai ser um espírito pleno, como Jesus o fora há 4.000 anos atrás. E vários avatares, né? Vários espíritos que estiveram também ciclicamente, Moisés, nos direcionando para a crença em um Deus, dando volta no deserto. Moisés mesmo conheceu Canaã. Josué que chegou com as pessoas lá, mas também era um Deus, tinha tribos, você tinha de matar, você tinha... não falou naquele reino. Posteriormente veio Jesus. E João Batista sempre tem vindo espíritos assim evoluídos com essa missão de relembrar aquilo que Jesus falou. Então, o gozo e o sofrimento após a nossa morte física é em razão daquilo que aqui fizemos, é daquilo que aqui obramos. Se fomos uma pessoa voltada para o mal, a gente morreu, nem sofreu, olha que vai outra vida, ele teve um sofrimento aí na UTI de 25 dias, graças a Deus ele acabou esse sofrimento. Olha, muitas vezes, pela ação desse espírito aqui na Terra, ele está sofrendo lá muito mais. É aquilo que falávamos. Aqui eu tenho condição de esconder, de obnubilar, de colocar uma nuvem, um véu, e a pessoa
a qual eu faço a maldade, até por pensamento, não chego a plasmá-la, ou seja, torná-la em ação direta, se eu não plasmar, se eu não tornar aquele pensamento em ação e executar o fato, a vítima não vai ficar sabendo, né? Então, mas lá não. Lá o espírito, sobretudo o espírito do mesmo naipe, do mesmo padrão evolutivo ou superior, em ele querendo, ele sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sofrendo, o que eu estou necessitando e assim sucessivamente. Não há uma única imperfeição da alma, veja bem, não há, permita repetir, uma única imperfeição da alma que não importe em funesta e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionado, né? Uma é proporcionada relativamente às imperfeições e às qualidades da alma e aqui praticado na própria terra, né? Então, nós observamos que não há uma vírgula, não há um tio. Se eu fiz um bem, esse bem, eu vou ser recompensado. Mas para aí, Décio, quando você fala que a pessoa vai ser recompensada ou como a pessoa é punida, é Deus que fica com uma varinha julgando isso ou aquela ação da pessoa? Nunca. Evidentemente não. É a sua própria consciência. Quando você faz alguma coisa boa, alguma coisa benévola, você já começa a sentir o prazer. Vocês já observaram como é bom quando a gente dá um presente, dá uma rosa, um amigo no aniversário, no Natal, ou qualquer atividade festiva, quando você dá ao seu próximo alguma coisa, ele fica feliz e você também fica feliz aí. É o céu. Eu estou no céu. Por outro lado, eu fiz alguma coisa, pratiquei determinado ato, e o peso da consciência, gente, eu não deveria ter feito daquela forma. Eu não deveria ter me portado daquela maneira. Aquilo fica me martirizando, aquilo fica me corroendo, aquilo fica me doendo no coração. Eu estou no inferno. Eu estou no céu quando faço as coisas boas. Estou no inferno quando faço as coisas ruins. E quando eu arrependo, eu não ganho a salvação. Para eu ganhar a salvação, eu preciso, em primeiro momento, fazer o quê? Em primeiro momento, arrepender-me. Arrepender-me. No momento que eu arrependo-me, eu expio. Espiar significa eu sofro por aquilo que efetivamente eu pratiquei. E após o sofrimento vem a regeneração. Então, arrepender-se, sofrer, que é o expiar, e depois regenerar. Aí sim vem a salvação. Então, por isso que a doutrina espírita, ela condena veementemente, não é o fator de condenar, mas ela não propaga de maneira virtuosa jamais você tirar a vida antes de você mesmo ou de outrem. No hospital, se você fizer a eutanásia, por quê? Ora, gente, quando você pratica o antecipar da existência em um minuto sequer, você está dando ou tirando a oportunidade do espírito de arrepender. E vimos agora, há poucos instantes, que o arrependimento é o quê? É o primeiro passo da salvação. Arrepender-se, primeiro se arrepende, depois expia, né? Sofre pelo arrependimento e regenera, repara aquele ato feito. E vimos que toda ação, boa ou má,
nós seremos vítima ou teremos o benesse do ato praticado. Teremos benesse do ato praticado. Rita diz o seguinte: muito bem. Então, veja aí, meus irmãos. Dependendo o sofrimento da imperfeição com o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem a necessidade de lugar circunscrito. Ora, se eu fiz o mal, aqui na Terra, se eu fiz o mal aqui na Terra, por exemplo, eu fui um déspota, eu fiz aos meus subordinados aquilo que efetivamente não é recomendado. Eu os tratava assim, a ferro e a fogo. Vimos agora recentemente, porque está aí até na mídia, escrita, televisada e falada, eles tatuaram a testa de uma pessoa consumidora de crack e foi pego subtraindo algumas coisas de determinada pessoa. Eles pegaram o cidadão lá, amarraram e tatuaram: sou um ladrão e um cidadão que vacilão, alguma coisa desse sentido. Ora, eu pratiquei isso. Eu muitas vezes sou até mais evoluído do que aquele cidadão que praticou aquele ato. Mas veja que eu passei também. E como disse a Marinalva, parece que foi a Marinalva, nenhuma ovelha será perdida. Jesus, a divina providência, Deus, o Criador, não quer nenhuma ovelha fora do seu redil, né? Então, todos seremos julgados, mas esse julgamento é a nossa própria consciência. Então, dependendo do sofrimento, da imperfeição, e o gozo da perfeição traz consigo próprio aquilo que falavam, né? Traz consigo própria lição, é aquilo que falávamos. E Chico, num dos seus livros lá, a pessoa... não, foi Ivone do Amaral, Pereira do Amaral. A pessoa nasceu uma vez cega, nasceu sem mão, sem braço, uma das últimas encarnações, a própria Ivone parece que suicidou 7 vezes. Chegou a nascer sem braço, sem perna e surdo e mudo, e não enxergava. Ora, vamos falar assim, uma pequena rocha, né? Um toco para colocar em um papel para não voar. Mas por que aconteceu? A espiritualidade afirmou que ele veio faltando essas partes do corpo para dificilmente, para não praticar o suicídio novamente. Deixa eu ver nossa área de texto. Muito bem. Nossa área de texto aqui. Está tudo ótimo. Meus irmãos, vamos colocar essa última tela aqui e vamos continuar com esses estudos na próxima segunda-feira. Então, veja bem. O bem e o mal que fazem decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos e, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte do sofrimento, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Veja bem o que falávamos da velhinha que estava lá no semáforo, da pessoa que estava atravessando a rua e, em função de nós não termos ajudado, ela veio a óbito. Nós não praticamos o mal, porém, o bem que deixamos de fazer
ou seja, ajudá-la a atravessar, vai nos causar uma imperfeição e seremos e sofremos por isso. Evidentemente, é bem inferior a um mal praticado. Por exemplo, você exterminar uma vida, você suicidar-se. Então, a imperfeição é o afastar-se das leis divinas. Imperfeição gera sofrimento. Sofrimento gera infelicidade. Por outro lado, e em contrapartida, o bem, o fazer as coisas devidamente corretas, o ajudar-nos a nós mesmos e ao próximo, você aproxima da lei de Deus. E você aproximando da lei de Deus, nós somos felizes, né? Nós somos felizes. Meus irmãos, aqueles que pegaram, vamos fazer uma pequena prece, aqueles que pegaram as suas águas, vamos fazer solicitar uma pequena fluidificação. Ó, mentores espirituais que dão-nos a força e se dignam a dar-nos o suporte nessa sala de estudo, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, solicitamos que Jesus autorize essa espiritualidade a fluidificar essa água constante desse copo, dessa jarra que está no ambiente. Se você ainda não pegou, não há problema, pegue posteriormente na geladeira. A mesma, segundo o seu merecimento e a vontade dessa própria espiritualidade, será magnetizada. Cada molécula dessa água tornará um bálsamo, e esse mesmo bálsamo debelará as doenças físicas, ou seja, orgânicas e sobretudo as doenças espirituais. Posteriormente, você eleva o pensamento e tome com bastante fé. Tenho certeza que não só para você ou a pessoa que você der essa água, os efeitos surtirão de imediato. Então, meu irmão e meus irmãos, eu agradeço a todos, sintam-se abraçados, como eu sempre digo, abraço de várias voltas. Amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês aqui dos dois planos da espiritualidade. Um beijo em vossos corações, tudo, mas tudo de bom mesmo. E até a próxima segunda. Muita paz e luz.